Bom, o nosso último exemplo, ele trata da função impulsiva, né? Quer dizer, da aplicação do último assunto da parte teórica, que foi a resposta impulsiva. Tá, então esse é um exemplo que está na página 242, o exemplo 1, né? E o que nós temos aí, né? Nós temos um PVI, né? Um problema de valor inicial, dado por uma equação diferencial de segunda ordem, onde a gente tem a segunda derivada e a função, está faltando a primeira derivada, e nós temos essa função aqui como perturbação, como entrada. O que essa função está me mostrando? Que é o valor 4 multiplicado pelo delta de t menos 2π. Ou seja, eu estou aplicando um impulso de 4, né, nesse sistema representado por essa equação e no instante 2π, ok? Bem, essa equação que está aí, né, y2, duas linhas mais y igual a 4 delta t menos 2π, né, eu tenho aqui a segunda derivada e a função. Então isso aqui ou pode ser visto como um circuito L com a carga aqui, né, ou seja, trabalhando com carga, LC, né, ou então no mecânico a gente tem massa vezes mola, e massa e mola, tá? Então, isso é o que está sendo dito aqui, ó. Se ele é um sistema mecânico ou se ele é um sistema elétrico, né? Onde se for um sistema elétrico, como eu estou trabalhando com a derivada segunda, o y de t é a carga. Se for um sistema mecânico, o y de t é o deslocamento da massa, né? E aí o problema está pedindo o seguinte, ele está pedindo letra A, a resposta y de t, se eu tenho como condições iniciais, como é uma segunda ordem, eu tenho duas condições iniciais, o y0 e o y', então, de 0. Né? Então, se o y0 é igual a 1, se eu tenho um deslocamento inicial de 1, ou uma carga inicial de 1, e a derivada primeira é 0. E no segundo caso, não tenho condição inicial nenhuma, é tudo 0. Ok? Bem, então, eu acho que nesse problema aí é mais intuitivo pensar num sistema mecânico, né? Num sistema mecânico, ou seja, é um sistema massa-mola, né? Um sistema massa-mola que recebe um impulso de 4, né? Que é uma força, ou seja, é uma força de 4 newtons, né? Uma força de 4 newtons. Força vezes tempo, né? Força vezes tempo é impulso, tá certo? Bem, então vamos lá. A gente tem aqui o nosso sistema, né? O nosso sistema, ele recebe esse impulso daqui, um impulso de 4 aplicado em 2π segundos e ele responde. Essa é a g de t, né, que é o impulso. Então, a solução, temos aqui o nosso probleminha, a condição inicial, para a letra A, é esse conjunto de condições, duas condições iniciais. Então, eu aplico Laplace na equação de segunda ordem e do lado direito da equação, na perturbação. Então, eu aplico que tem a Laplace da primeira derivada, que vai até aqui, e o Laplace da função, né? Como eu só tenho condição inicial de função e isso aqui é 0, então vai sobrar isso daqui, um 1 aqui. E Laplace do lado direito, que é o Laplace da perturbação, eu aprendi lá que é o 4 vezes o Laplace do delta. O delta de Dirac, né, deslocado, que é igual a E elevado a menos 2πs, certo? Se fosse 0, eu teria 4, né? Se fosse em 0 segundos, mas isso aqui quer dizer que é uma coisa, a transformada, quer dizer, isso aqui está aplicado 2π segundos depois. Então, substituindo, né, eu tenho s ao quadrado mais 1 ys menos s igual a 4e menos 2πs, deixando o y de s sozinho. Eu vou passar o s para o lado de lá, eu vou ter s aqui, né? Eu vou dividir por s ao quadrado mais 1 e vou ter isso aqui,
né, que é isso aqui dividido por s ao quadrado mais 1. Transformada inversa disso daqui, cosseno t. Transformada inversa disso daqui vai ser seno, né? Vai ser seno t, né? Vai ser 4, né? Isso aqui é 4, 1 sobre s ao quadrado mais 1 multiplicado por e elevado a menos 2πs. Ou seja, esse aqui é o 4, esse aqui é Laplace do seno de t, e isso daqui indica que eu tenho uma degrau, né? Que eu tenho uma translação no tempo. Então, eu vou escrever, já escrevi o cosseno, vai ter 4 seno de t menos 2π em u de t menos 2π, vezes u de t menos 2π. Escrevendo da forma declarativa, eu tenho cosseno t de 0 a 2π segundos, e depois, a partir de 2π segundos, eu continuo tendo cosseno t e entra um 4 seno t. E graficamente é isso que está aqui, certo? Então, eu tenho aqui o cosseno até 2π segundo. Então, a resposta é o azul aqui, né? Esse azul aqui. E depois entra em 2π segundo, entra o seno. Aí, entrando o seno, qual vai ser a resposta? Entrando o seno não, entrando o impulso, qual vai ser a resposta? Esse impulso vai levantar isso daqui e ela vai passar a responder aqui. Então, essa é a letra A. A letra B é até mais simples, porque não tem condição inicial. Então, a letra B não tem, eu não tenho condições iniciais, é tudo zero. Então, eu só tenho isso daqui, né? O meu lado direito, então meu y de s é isso daqui. E aí, eu tenho novamente 4, né? Multiplica 1 sobre s ao quadrado mais 1, vezes o e. 1 sobre s ao quadrado mais 1 é a transformada do seno de t, né? Multiplicado por 4, seno de t, só que transladado pela exponencial. Ou seja, isso aqui. Então, essa é a minha resposta. E agora, como eu não tenho condição inicial nenhuma, vai ser zero. Nada vai acontecer até 2π segundos. E em 2π segundos entra o 4 seno t e o sistema entra o 4, e aí o impulso de 4, né? A pancada de 4, e aí o sistema ele passa a responder como 4 seno de t a partir de 2π segundo. E aqui é o nosso gráfico, né? Então, diferentemente do outro, nada acontece com o sistema entre 0 e 2π segundos, ok? Bom, então esse aí foi o último exemplo. Com isso a gente termina todo o material da primeira parte da matéria, né? Que vai estar tudo disponibilizado lá no canal para estudo, para prova, né? E aí vamos fazer então a primeira prova e depois vamos iniciar a segunda parte da matéria no mesmo esquema. Lá no canal, né, vai ter toda a segunda parte, a parte teórica e os exemplos da análise de Fourier, que é a segunda parte da matéria. Então vamos lá.